No livro de 2 Samuel 11, aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cessassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu a hora da tarde. Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa, e viu no terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito famosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi um mensageiro e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou para ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou a vê-lo saber Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu a Joabe. Enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou: Davi, como ficava Joabe, como ficava o povo, e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu numa jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de ir entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da minha alma, não farei tal coisa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém, e aquele dia o seguinte. E Davi convidou e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por uma mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias à frente do maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu. Também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se escolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis que vós e haviam de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerosabete? Não lançou uma mulher sobre ele o muro, em pedaço de um amor? Corredora de que morreu em Tabes, por que vos chegaste ao muro? Então dirás também, morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber Davi tudo para que Joabe o enviara. Aleluia. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta,
Então os frecheiros atiraram contra os teus servos deles do alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrotar. Esforça-te tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas segundo nos relata a Bíblia, Davi era segundo o coração de Deus, né? Deus amava muito Davi. E Davi, com todas as bênçãos que recebeu de Deus, Davi ainda cometeu esse sejo. Davi já tinha casado com várias mulheres e já tinha muitas concubinas de todas as idades. Porque Davi se engraçou com a mulher do seu servo? Mas não era Davi o homem segundo o coração de Deus? Pois é, com toda a glória que Davi teve, ele simplesmente se deixou a desejar. Mas aos olhos de Deus ele não passou desapercebido. Deus, ele perdoou Davi. Mas ele disse: Davi, da tua casa nunca se apartará a espada. E Deus falou mais a Davi: Davi, eu vou te dar, tu fizeste no oculto, mas ao meio-dia, os teus da tua casa dormirá com todas as tuas mulheres. Aleluia, glória a Deus. E assim Deus o fez. Se você quiser saber mais sobre esta mensagem, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Se você ler a Bíblia de 1 Samuel, do primeiro ao último capítulo, você vai entender o processo, as vitórias e as derrotas de Davi, porque também ele sofreu derrota. Principalmente no meio, ele não foi só vitorioso, ele sofreu derrota. Ele foi derrotado na sua casa foi envergonhada. É muito interessante essa passagem de Davi, este livro da Bíblia, que se encontra no 2 Samuel. Amém? Até a próxima.